Eu vou compartilhar de novo. Ok. Nos slides anterior foi aqui. No ponto de x igual a menos 4, a função é contínua à direita. Sim, quando que colocamos aqui, eu já coloquei um intervalo fechado. Então, isto significa que a função é contínua dentro de todos os pontos no intervalo aberto de menos 4 e menos 2, e no ponto a menos 4 é contínua à direita. Isto significa, como que já escrevi em intervalo de 2 e 4. No ponto de 2, exatamente no ponto 2, a função é descontínua, mas tem continuidade à direita. O mesmo acontece aqui para o ponto de menos 4. No ponto de menos 4 também estou dizendo que a função não é contínua em menos 4, mas é contínua à direita. Mas não é contínua no ponto de x igual a menos 4. Porque a função não está definida num intervalo aberto que contém esse número menos 4. Quando que não está definida num intervalo que contém esse número, isto está dizendo que o limite não existe. Mas temos a continuidade à direita. Pela definição de continuidade à direita, aqui, nós não precisamos que o limite de f nesse ponto existe. Só precisamos que o limite, os lados, os limites laterais existem. Por exemplo, aqui o limite à direita existe, o valor vai ser exatamente igual ao valor da função nesse ponto. Mas isto não implica que o limite de f de x, quando que x tende a existe, não. Mas se tiver essa condição, podemos dizer que então é contínua à direita ou contínua à esquerda. Bom. Então, vamos. Mais perguntas? Mais dúvidas? Professora, Sim? perguntaram no chat se é possível os limites laterais, mesmo sendo os limites laterais sendo iguais, o limite não existir. Sim, o limite, por exemplo, aqui, para a função maior inteiro, o limite nos pontos inteiros não existe. Não? Mas o limite de f, quando que x tende a n ao lado direito, esse positivo significa o lado direito, existe, é igual a n. Esse n é exatamente o valor da função nesse ponto n. Por isso, nós dizemos que essa função não é contínua no x igual a n, mas é contínua à direita. Já vimos aqui que f de x e a função do maior inteiro não é contínua. Tem saltos nos pontos inteiros, não? Então, é descontínua nesses pontos, mas tem continuidade lateral. Qual continuidade tem? É contínua à direita. Então, se quiser escrever, então, um intervalo de continuidade para essa função, vai ser um intervalo fechado de n e aberto de n mais 1. Isto significa que para todos os números que ficam dentro do intervalo aberto de n mais 1, a função é contínua. E no ponto x igual a 1, só temos continuidade na extremidade, né? Aqui é extremidade. Nessa extremidade, temos só continuidade à direita.
Oi? Mais dúvidas? Professora, naquele exemplo que tinha o -4, aquele que a gente estava fazendo, esse, não, mentira, não é esse não. É naquele outro. Ah, Enfim, quando tem uma assíndota, qualquer assíndota, como que a gente pode escrever? A gente escreve, por exemplo, uma assíndota vertical, a gente escreve x é igual ao número que a assíndota se aproxima? assim, tem que verificar. Dizemos no x igual a 4, por exemplo, tem descontinuidade infinita. Mas é porque eu fico em dúvida se a assíndota ela chega perto, por exemplo, do número 4 pela esquerda, se a gente pode escrever essa assíndota como x igual a 4 ou se a gente tem que escrever como x igual a 4 menos. Você está dizendo sobre só o o limite. lateral. Limite lateral, então, sim. Para escrever o limite, tem que escrever o limite de f de x e quando que x tende a 4, pela esquerda vai ser menos infinito. Então, neste caso, deixa eu dar um espaço aqui. Ó, ficou bom. Neste caso, nós temos que escrever assim. Deixa eu fazer um espaço aqui. Então, aqui, nós escrevemos. Primeiro, aqui temos uma bola cheia. Então, eu estou dizendo que x igual a 4 já estava dentro do domínio de f. Foi esse valor. Mas o limite de f de x, quando que x tende a 4? Pela esquerda é menos infinito. Pela definição de reta assíntota vertical, cada dessas expressões que ficam, que satisfazem, assim, se for uma limite lateral fica infinito, ou limite de f fica infinito, tanto faz, todos vão dar uma reta assíntota para a função. Mas o limite à direita, no número 4, sei lá, vamos dizer que esse é o número 3, por exemplo. Vai ser igual a 3. E esse vai ser exatamente igual ao valor da função nesse ponto. Então, pela definição de continuidade à direita, nós dizemos que limite não existe, porque limite limite à esquerda é infinita e descontinuidade infinita, mas aqui limite à direita, mas a função é contínua à direita, pela desigualdade. É contínua à direita, mas ponto de descontinuidade 4 é ponto de descontinuidade, mas tem continuidade lateral que seja à direita. Por exemplo, se for perguntado quais são os números que f é descontínua, vocês têm que dizer -4 menos 2, 2 é 4. São pontos de descontinuidade. Mas para especificar qual tipo de descontinuidade temos nesses pontos, no -4 é um ponto descontinuidade removível. No -2 é 2, temos descontinuidade tipo de saltos, em salto, temos uma quebra. No x igual a 4, temos descontinuidade infinita, ou seja, os valores da função, porque o lado esquerdo fica bem grande, mas no sentido negativo. Então, o limite aqui não existe, temos descontinuidade infinita, mas para qualquer desses pontos, por exemplo, o -2, foi um ponto de descontinuidade, mas foi
realmente a função f é contínua à esquerda no ponto de menos 2. A mesma aconteceu para, por exemplo, no ponto x igual a 2. A função f, por exemplo, é descontínua em x igual a 2, mas é contínua à direita em x igual a 2. Tá claro? É descontínua. Como assim? Como mesmo de limites. O limite de uma função pode ser que não existe, mas limite lateral, por exemplo, limite à direita ou limite à esquerda, pode ser que existe. Não é? Ah, entendi. Obrigada, professora. É. Então, Professora, sim. a esquerda de 2 também é contínuo? Não, porque agora eu fico um pouco assim. A função f era assim, aqui tem uma bola cheia, aqui é um buraco. Aqui é um buraco. Tá, entendi. Eu achei que era uma bola cheia também. Não é Obrigado. bola cheia. Então não pode ser uma função. Uma função realmente deveria ter única saída para qualquer entrada. Ou seja, para determinar que um gráfico é um gráfico de uma função, basta olhar que cada reta vertical deveria cortar o gráfico só num ponto. Então, não pode ser, no ponto x igual a 2, não pode ser ter duas bolas cheias. Então, essa reta vertical vai cortar o gráfico nos dois pontos, então essa não vai ser um gráfico de uma função. Então, só temos uma bola cheia aqui. Por isso, estou dizendo que é descontínua no x igual a 2, mas é contínua à direita. Como, por exemplo, aqui, o limite de f, quando que x tende a 2, não existe. Mas o limite à direita existe, limite à esquerda também existe. Mas porque esses dois valores não ficam igual, nós dizemos que o limite não existe. Aqui, mesma coisa acontece para a continuidade. A função no x igual a 2 ou x igual a 4 não é contínua. A razão é que temos saltos, temos descontinuidade infinita, assim, mas é contínua à direita. Então, existem duas coisas diferentes. São relacionados, mas um pouco diferentes. Então, vamos continuar. Estamos fazendo um exemplo. Então, deixa eu ver. Estamos fazendo um exemplo aqui para encontrar, às vezes, em lugar de pegar em lugar de gráfico, a equação da função é dada. Então, eles vão perguntar sobre os lugares, os intervalos que a função é contínua pela equação, não pelo gráfico. Então, nós deveremos verificar quais são pontos de descontinuidade, quais são pontos de continuidade dessas funções. Por exemplo, aqui temos o quociente de tangente sobre essa função algébrica. Já vimos, para determinar os pontos de continuidade, neste caso, vamos procurar pontos de continuidade de tangente e depois continuidade de denominador. Continuidade de tangente, que já vimos pelo exemplo, essa função é contínua para todos os números reais, fora dos múltiplos inteiros impar, do π sobre 2. E agora para o denominador. O denominador é o radical de 4 menos x elevado a 2. Já sabemos, pela propriedade do radical com índice par, que aqui é 2, o radicande, ou seja, a expressão que fica dentro do radical, deveria ser uma função positiva, ou seja, 4 menos x e 2 deveria ser maior ou igual a 0 pela propriedade do radical. Mas, de outra vez, quando consideramos essa expressão em denominador, o valor dessa função não pode ser exatamente 0. Então, pelo desse fato que fica dentro do denominador, nós consideramos
só os valores dessa função que ficam maior do que 0. Então, o que isso implica? Está implicando que todos os x's que ficam menor do que 4. Pegando o radical dos lados dessa igualdade, isto implica que o radical de x elevado a 2, que vai ser o valor absoluto de x, deveria ser menor do que o radical de 4, que vai ser o raiz positivo quadrado de 4, que vai ser 2. Então, o domínio aqui para essa função radical, nos lugares que não ficam 0, são todos os números de x, com essa propriedade que o valor absoluto de x deveria ser menor do que 2. Isto está dizendo que todos os números de x, que a distância deles até a origem fica menor do que 2. Então, já aceita os números negativos no outro lado da reta. Então, temos desse intervalo aberto de menos 2 e 2, e temos esses números de continuidade tangente. Agora, a continuidade da função f vai ser intersecção desses dois intervalos. Sempre eu preciso assim. Preciso mais espaço. Então, deixa eu vou fazer aqui. Vou fazer uma reta aqui. Aqui origem. Aqui número 2. Aqui número menos 2. Então, o intervalo de continuidade de f deveria ser entre esse intervalo aberto, mas tem que tirar os pontos de descontinuidade de tangente. O ponto de descontinuidade de tangente que fica nesse intervalo menos 2 e 2 vai ser o número p sobre 2, que fica aqui, e menos p sobre 2. Então, o intervalo de continuidade dessa função deveria ser, essa resposta eu vou escrever com marrom. Então, é contínua no intervalo aberto, menos 2, e aberto, menos p sobre 2. União com o intervalo aberto. Quando que temos esse intervalo aberto, então, nós não temos nenhuma ponta de extremidade, tá bom? Então, nós não temos nenhuma, assim, nós não consideramos nenhuma continuidade lateral, continuidade à esquerda ou à direita. Temos este, e também mais um outro intervalo de p sobre 2 e 2. Esses são os intervalos que essa função é contínua nesses intervalos. Realmente está definida, os limites laterais, os limites existem, os valores dos limites ficam igual do valor da função. Então, a outra coisa que eu queria dizer sobre esse teorema está dizendo que se tiver uma função contínua, esse é um fato assim, essencial. Se tiver uma função contínua em ponto B, e se tiver outra função g, que pode ser não contínua, mas tem limite num ponto x, que tende a que o valor do limite fica igual ao número b, mesmo número b. Então, o limite de composto das funções f e g, quanto que x tende a, vai ficar exatamente igual ao valor da função f no ponto b. Isto está dizendo que pela propriedade da função f, que é contínua, já sabemos a propriedade de continuidade de f nos permite que
trocamos o lugar de f com limite. Então, o limite vai ficar dentro da função f. Mas, além disso, porque g é uma função que tem limite quanto que x tende a, então essa igualdade fica válida. Perdendo qualquer desses pontos, por exemplo, se f não fica contínua, nós não podemos usar esse teorema. Se o limite de g de x quando que x tende a não existe, por qualquer razão, não podemos usar esse teorema. Esse teorema só vale quando que o limite de g de x existe e f seja contínua. Um exemplo simples. Por exemplo, isto está dizendo que, por exemplo, quando temos o composto de uma função contínua com outra função, quando podemos decidir sobre o limite, o valor do limite. E depois veremos que se g também seja uma função contínua, o composto das funções contínuas vai ser uma função contínua. Isto também nos ajuda para estimar o intervalo, para determinar o intervalo de continuidade de compostos das funções. Mas até agora vamos primeiro determinar o limite. Por exemplo, vamos considerar esse exemplo. O radical do seno de x. Então, quanto que x tende a sobre 2. Já sabemos, agora temos composto de duas funções. Funções trigonométricas do seno e funções raízes do radical. Então, o radical nos intervalos que o seno seja positivo e contínuo. A função seno tem limite, também contínuo, quando que x tende a p sobre 2. Então, para calcular o limite do radical do seno de x, quando que x tende a p sobre 2, pois limite de seno de x tende a p sobre 2 é 1. E o radical da função de raízes, por exemplo, o radical de x é contínua. Deixa eu escrever o radical de g para não dar confusão. E o radical, por exemplo, de uma função f de x é contínua para fx maior do que 0. Então, o radical do seno de x, o limite dessa função vai ser igual do radical do limite de seno de x, vai ser exatamente o radical de 1, que vai ser igual a 1. Se ficou claro ou não? Então, o que realmente aqui nós usamos, que composto das funções contínuas, aqui ambos o radical e o seno são contínuos, mas o que foi importante é que o limite do seno de x nesse ponto existe. Outro exemplo que seja um pouco mais complicado, por exemplo, pode ser perguntado que vamos calcular o limite de arctangente dessa função racional. Então, temos composto de duas funções. Uma função arctangente, outra funções racionais. Já sabemos que a arctangente é uma função contínua em todos os pontos reais. Essa função racional também é uma função contínua, mas fora do número x igual a 2. Então, aqui nós não temos composto das funções contínuas. Por quê? Porque aqui a função, eu vou chamar esse g. A função g de x é uma função
racional que é contínua dentro do domínio dele. Qual é o domínio dele? O domínio dele é todos os pontos reais fora dos raízes no denominador. Então, temos essa fatoração para o denominador, que vai ser x menos 2. Se fatoramos numerador também, então, o que temos aqui? Nós temos que essa função é igual dessa função racional x mais 2 sobre 3 de x para qualquer x que seja dentro do R fora do número 2. Realmente, o domínio de G foi todos os números reais menos número 2 e número 0. Então, aqui G não é contínuo no x igual a 2, porque número 2 não está dentro do domínio de G. Primeira etapa da continuidade não vale. G não é contínua em x igual a 2. Mas, pelo teorema anterior, o que estava importante foi o limite de G, que nós precisamos, neste ponto, existe. Isto está dizendo que o limite de G existe, não está dizendo que G é uma função contínua. Então, para isso, vamos calcular o limite de G de x, quando que x tende a 2. Pela essa fatoração, eu posso dizer que esse limite é igual ao limite dessa função racional x mais 2 sobre 3x, quando que x tende a 2. E agora, porque 2 fica dentro do domínio dessa função racional, é só substituição direta. Vai evaluar o limite. Então, só vou colocar o número 2 em lugar de x e calcular o limite. Vai ser 4 sobre 6. Então, o limite do G de x, quando que x tende a 2, existe é esse número 4 sobre 6. Lembrando pelas funções arctangente, eu vou abrir espaço de novo. O gráfico de função arctangente é assim. Se número P sobre 2, se número menos P sobre 2, tem duas retas assim, totais horizontais. É como que a função... Professora, posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Sim. Eu só não entendi uma coisa. Você falou que o 2, ele não pertence ao domínio de G de x. Isso. Mas a partir do momento que você simplifica a função, ele não passa a estar no domínio? Não. Esse é o fato que já diz no primeiro slide hoje. Eu já disse que é um fato sobre os limites. É que eu pensei assim, se eu substituir o x por 2 inicialmente, ia dar indefinição, porque ia ficar 0 sobre 0. Mas não é porque ele não está definido que não significa que ele não pertença, né? Que ele não exista. Não existe. Mas a partir do momento que você simplifica, você... Entendeu? Aqui, nessa função, por exemplo, é pela dessa observação sobre os limites. O que estamos realmente usando para calcular os limites? Por exemplo, eu calculo esse tipo de limite que calculamos nos primeiros minutos da aula. É pela dessa observação.
nós temos duas funções, que esses são iguais. Por exemplo, no todos os números reais, ou pode ser num intervalo só, mas a diferença é só um ponto. Por exemplo, só o ponto A. Então, se ambos deles têm limite nesse ponto, em vez de calcular o limite de f, nós podemos calcular o limite de g. O valor do limite não depende do comportamento da função no próprio ponto A. Limite, não continuidade, limite. Por exemplo, aqui nós temos dois gráficos. Esse gráfico aqui e outro gráfico aqui, que tem um buraco no ponto 2, um salto realmente no ponto 2. Outro gráfico de G, que é uma reta. Esse é a reta x mais 1, e outra vai ser o gráfico da função f, que está definido por parte. Então, a diferença entre de f e entre de g é só um ponto, que vai ser um ponto 2. E queremos calcular o limite exatamente neste ponto 2. Então, o comportamento dessa função exatamente neste ponto não importa. Só o comportamento numa vizinhança, quando que ficamos próximo do número 2, é importante para calcular o limite. Então, em vez de dizer limite de f de x de x tende a 2, eu posso dizer que eu vou calcular o limite de g de x quando que x tende a 2. Porque eles são igual fora do número 2. Mas então, vai facilitar para mim, sim, porque a função g é uma função contínua, uma reta, o limite vai ser obtido pela só substituição direta. O que realmente sempre nós estamos usando? Por exemplo, para calcular esse limite, nós não podemos usar substituição direta. Por quê? Porque essa função é uma função racional, o domínio dessa função é todos os números reais, fora do lugar que o numerador fica igual a 0. Ou seja, 2 fica fora do domínio de f. Já fico, tá? Mas quando que nós queremos usar? Quando queremos calcular limite, para calcular limite, nós usamos uma técnica de fatoração. Fatoramos o numerador e simplificamos algebricamente f. Escrevemos que f de x é igual a x mais 2. Mas eu já escrevi quando x não é igual a 2. Realmente, se quiser, eu posso agora desenhar para você o gráfico de f. O gráfico de f nada é mais do que uma reta. Realmente, esse gráfico dessa função racional, que é o quociente desses polinômios, é uma reta. Mas essa reta tem um buraco. Então, vou escrever aqui. O gráfico da função f é reta x mais 2. Então, quanto que x é igual a 0? Esse é número 2. E quanto que y é igual a 0, x é menos 2. Professor, então eu não posso dizer que a função x² menos 4 sobre x menos 2 é igual à função x mais 2? Eu não posso dizer isso? Não são igual. São igual no todos os números fora x igual a 2. Mas nós escrevemos isso para calcular limites. Por quê? Porque para calcular limites, o que está acontecendo no ponto x igual a 2 não importa. Então, nós facilitamos nosso trabalho por fatoração, por racionalização dos quocientes, por muitas coisas, mas não, isto não significa que esses são iguais. Esses realmente são iguais fora do ponto x igual a 2. Ou seja, agora eu vou desenhar. Esse é um buraco aqui. Esse é f de x. Ou seja, esse é o gráfico de x2 menos 4 sobre x menos 2.
Realmente parece uma função racional, mas essa é uma reta. Só com um buraco no x igual a 2, que não fica dentro do domínio. Então, mas já vimos que para calcular o limite, só podemos olhar para um intervalo que contém número 2. F está definido dentro desse intervalo, possivelmente, exceto no próprio número 2, que aconteceu aqui. Mas nós facilitamos, dizemos que f de x, depois da fatoração, dizemos que esse é exatamente função g de x quando que x não seja igual a 2. Quando que x não seja 2. Esse é o fato que estamos usando. Por exemplo, outro exemplo, esse exemplo. De novo, temos uma função racional. Domínio vai ser todos os números fora as raízes do denominador. Por exemplo, menos 3. Se vocês colocam menos 3 no denominador, aqui vai dar 0. Ou seja, menos 3 vai ser uma raiz do denominador que está fora do domínio dessa função. Não? Vai ser 2 menos 3 elevado a 2, menos 21, mais 3. Isso aqui é 0. Então, menos 3 não está dentro do domínio da função f. Mas não importa, porque nós queremos calcular limite, não é continuidade. Para continuidade é importante, mas para limite não importa. Então, também pelo desse fato, nós não podemos fazer substituição direta. O que foi o técnico? O técnico foi que primeiro nós fazemos operações algébricas, simplificamos o quociente. Por exemplo, escrevemos assim t menos 3, t mais 3. Essa é a fatoração no numerador. E fazemos uma fatoração no denominador. Temos um t mais 3. E vai ser 2t. Multiplicação igual 1, 3, isso. Esse vai ser a fatoração da função f. Mas eu vou simplificar esse quociente. Eu vou escrever esse como quociente de outra função. t menos 3 sobre 2t mais 1. Quando t não seja igual a menos 3. Realmente, esses dois quocientes são igual fora do número t igual a menos 3. Então, vamos dizer se é g de x. Vamos dizer que essa função é f de x. Então, pelo desse fato que essas duas funções são iguais no todos os números fora do número menos 3, ou pelo menos no intervalo aberto que tem menos 3, eu vou escrever aqui, então, o limite de f de x, quando que x tende de menos a menos 3, é igual ao limite de g de x. Quanto que x tende a menos 3. Mas g de x, realmente g de t. Mas não importa, assim. Eu deveria escrever g de t, porque a indeterminada é t. Mas, realmente eu queria dizer que aqui, menos 3 está dentro do domínio de g. G é uma função racional. Usamos esse fato que, então, o limite só pode ser obtido pela substituição direta. Ou seja, vou substituir diretamente no g de t. Vou colocar menos 3. Aqui vai ser menos 3, menos 3. Eu vou colocar 2 multiplicado menos 3, mais 1. Então, isto vai me dar o limite de f de x, quando que x tende a menos 3, que vai ser menos de 6 sobre menos 6 mais 1. Vai ser menos 6 sobre menos 5. Vai ser 6 sobre 5. Então, a resposta vai ser B.
mas só usamos esse fato que para limite o que está acontecendo exatamente no ponto de t igual a menos 3 não importa. Então usamos este trick para calcular o limite. Já usamos este fato que se f e g ficam igual fora de um número A e limite existe, em vez de calcular o limite de f, podemos calcular o limite de g. Foi. Professora, pode voltar naquele slide, por favor? Como? O que você acabou de fazer? Pode voltar naquele slide. Qual slide é esse? O que você acabou de fazer. Acabou de fazer. Isso. Eu também esqueci. Estava fazendo. É isso mesmo. Então, usando isso como exemplo para te dizer o que eu tinha entendido antes. Se, por exemplo, fosse menos o t tendendo a menos meio, aí, naquele caso, ficaria um número inteiro, um número diferente de 0 em cima e 0 embaixo. Aí, beleza, aquele ponto não existe. Mas o x tendendo a menos 3 ficaria 0 em cima e 0 embaixo. Então, ficaria só indefinido. Entende? Eu pensava que tinha que simplificar aquela função para poder descobrir qual é aquele g de fx determinado naquele ponto, entendeu? Isso. Mas eu estou não dizendo que essas duas funções são iguais. Não, tudo bem. Entendi isso agora. Porque esse realmente é uma pergunta. Pergunta, assim, fácil, elementar, mas é um exercício dentro do livro de história que eu não lembro exatamente qual é esse exercício, mas vai perguntar mesmo que será que essas duas funções são iguais? Se não, então explique. Realmente essas funções são iguais fora desse número que é zero do denominador. Mas não podemos dizer que são iguais, porque não são. Por exemplo, um é contínuo, outro não é contínuo. Tem outras propriedades que não ficam igual, mas propriedade de limite de ambos ficam a mesma coisa. Então, nós usamos esse. Nesse exemplo, só queria dizer que, por exemplo, g de x, que é essa função racional, tem limite quando x tende a 2, mas não é contínua. Mas não importa, nós podemos usar esse teorema porque o arctangente é uma função contínua. A arctangente é uma função contínua no todos os R's. Então, em vez de escrever limite da arctangente dessa função racional, nós podemos usar o teorema anterior e escrevemos arctangente do limite. Não, acho que não vai dar certo. Nós podemos escrever realmente arctangente. Agora, o limite vai dentro da função contínua arctangente. O limite de g de x quando x tende a 2. Mas esse limite que já calculamos, esse número, vai ser o arctangente do número 2 sobre 3. 4 sobre 6, ou seja, 2 sobre 3. Com calculadores, aproximadamente esse é 34 graus. Isso. Mas eu queria dizer que agora, para calcular esse limite, o método que nós usamos é que o arctangente é uma função contínua. Pela definição de função contínua, a função contínua é uma função que nós podemos trocar o lugar da função como limite. Então, parece que o limite vai dentro dessa função contínua, desde que o limite da função composto dessa função contínua existe. Mas só o limite basta para calcular. Por exemplo, g de x não é contínua no ponto x igual a 2. Mas não se importa. Só o limite que existe para nós basta.
acho que eu vou parar aqui, porque eu vou gravar um vídeo para vocês sobre esse teorema de composta das funções contínuas. Eu vou gravar um vídeo também sobre o teorema do valor intermediário, porque esses dois teoremas são bem importantes. Os exemplos que precisamos de saber a aplicação desse teorema, que é bem importante para procurar as raízes das equações. Mas hoje, pela interrupção da internet, infelizmente não conseguimos terminar. Mas vou gravar o vídeo, vou mandar para vocês para assistir, porque na segunda-feira nós temos que seguir o cronograma. Vou começar a aula sobre as retas assíntotas horizontal. Outro tipo de limite. Então, mais dúvidas, perguntas? Maral, eu tenho uma dúvida não muito sobre continuidade. Sim. É tipo, quando um limite de x tende a infinito, tipo, de uma função, como a gente resolve isso? Eu já preparei realmente, eu estava pensando que hoje vai falar muito sobre, por exemplo, tenho vários exemplos aqui. Mas vamos. Por exemplo, S. Um teste aqui. Limite de infinito. Limite de infinito, eu vou sugerir para vocês, usa a tabela de valores. Vocês têm certeza que esse limite é infinito, mas o seu problema é que você queria saber o sinal, que seja mais infinito ou menos infinito. Tá certo ou não? Uhum. Então, vamos usar a tabela de valores. Nesse caso, a tabela de valores funciona muito bem. Mas nesse caso, você tem certeza que S vai ser infinito. Então, vamos dar os valores pequenos, bem próximo do número zero, pela direita. Ou seja, eu tenho um valor positivo, por exemplo, 1/10. O valor da função vai ser igual a 10. 101 vai ser igual a 100. Agora vamos diminuir, vamos ficar cada vez mais próximo do número zero. Então, o número vai ser 1000, vai aumentar. Mas fica um número grande, positivo. Logo, limite de 1 sobre x, quando que x tende a zero, ao lado direito, ou seja, para os valores que sejam maior do que zero, é mais infinito, porque fica positivo. Agora, pela tabela dos valores, dando os números negativos mais próximo do zero. Mesma coisa, menos 1/10 vai ser menos 10, não é? Uhum. Menos 0,01 vai ser menos 100. Realmente é esse. 1 sobre menos 0,01. Menos infinito, né? Vai chegar para mim menos infinito. Então, o limite de 1 sobre x, e quando que x tende a zero negativo, vai ser menos infinito. Enfim, deveria responder que não existe. Deveria responder que esse limite não existe. Então, pelo gráfico dessa função, é uma função hipérbole. Então, se lembrar o gráfico também vai ajudar muito. Esse gráfico de uma função tem uma reta assíntota vertical. Também tem uma reta assíntota horizontal. E o gráfico é nessa forma. É uma hipérbole. Quando que tende a x? Pela esquerda, os valores de f ficam cada vez maior e maior
mas no sentido negativo, é quando que ficamos próximo do número zero. Ao lado da direita, os pontos do gráfico da função aumentam, ilimitadamente crescem, então, no sentido positivo. Então, o limite vai ser mais infinito. Às vezes é assim, e às vezes é assim. Limite de 1 sobre x menos 3 elevado a 2. Professora, Sim, não existe é diferente de infinito? Eu ia perguntar isso também. Nesse caso, sim, porque se for perguntado sobre o seu limite lateral, então foi mais infinito. Mas, por exemplo, aqui, limite à esquerda ficou menos infinito. Mas, por exemplo, se os dois dessem mais infinito, aí a resposta seria mais infinito, né? Poderia ser mais infinito, Ah, então tá bem, obrigado. E nada. Mas aqui, porque o lado esquerdo vai para... Realmente, eu deveria não colocar esse menos infinito aqui, mas pode ser respondido aqui como infinito, mas aqui o lado esquerdo vai para menos infinito. É mais confiável que vocês respondem que não existe. Mas, por exemplo, aqui temos uma função par. Uma função par está dizendo que o comportamento dessa função... Mas essa função é no ponto de x igual a 3. Então, não importa. Essa função, de novo, para evaluar o comportamento, já sabemos que o limite é o limite infinito. Por quê? Porque o numerador é um número fixo. Mas o numerador fica um número bem pequeno. Então, o valor da função fica ilimitadamente grande. Pelos valores da função, vocês podem colocar os valores maior do que 3. E olha o que está acontecendo. Por exemplo, aqui se colocar na função vai dar 1 sobre 3.01 menos 3 elevado a 2. Vai ser 1 sobre 0,01 elevado a 2. Vai ser 10.000. Outro vai ser 1 milhão. Então, fica arbitrariamente grande, positivo. Essa função é sempre positiva, porque temos uma expressão elevado a 2, que sempre vai dar um valor positivo. Então, o limite dessa função, nós escrevemos é mais infinito, mas significa que não existe. Entendi, Maral. Eu tenho só mais uma dúvida só. E quando o limite for do x tendendo ao infinito? Porque tem umas questões que são assim, o limite é do x tendendo ao infinito de uma função. Como a gente faz? Não foi o caso, não, acho que não foi um exemplo que você deu hoje. A gente falar um exemplo por fora mesmo, que eu já vi em questão. Por exemplo, aqui, Não. Ao invés do 4 ali, do x tendendo a 4, seria x tendendo a infinito. limite infinito, na aula que vem nós veremos. Que vai definir reta assíntota horizontal. Você está dizendo com um tipo de limite quanto que x tende ao infinito. Isso. Na aula que vem, na segunda-feira. Ah, tá ótimo, então. Que vai definir reta assíntota horizontal. Nós discutimos sobre esses tipos de limites. Na aula que vem. Entendi. Tá ótimo. Muito obrigado. Não tem nada. Mais perguntas, dúvidas? Professora, você vai passar algum exercício? Esquece, sim. Sim, porque a aula... Professor, os exercícios. Porque os exercícios vocês podem fazer, mas os exercícios que... esse é da sessão 2.5, mas os exercícios que são exercícios do teorema de valor intermediário, eu vou gravar um vídeo e mandar para vocês que vocês vão conseguir fazer pelo desse vídeo. Esses são números dos exercícios. Tá ótimo, obrigado.
Só mais uma dúvida, só a última agora, essa aqui foi a última. Sim? Tipo, nos últimos exercícios que a senhora passou, da seção 2.3, se eu não me engano, tinha uma questão que, por exemplo, o limite de x tendendo a zero pelo lado esquerdo dava menos infinito e tendendo pelo lado direito dava zero. Aí, só que no gabarito do livro eles colocaram como o limite não existia. Tipo, eu fiquei na dúvida, tipo, não existe ou eu posso colocar que é menos infinito? Não, o limite não existe. Ainda que seja só infinito, o limite não existe. Só infinito é um símbolo que nós denotamos para dizer que a razão de não existência desse limite é que o valor da função f não fica próximo de um número fixo. Cresce ilimitadamente ou decresce ilimitadamente. Como que todos os exemplos que agora eu já mostrei para vocês, ainda que os limites ficaram infinitos, mas a resposta era não existe aqui. Esse limite é mais infinito, mas a resposta, sim, como assim, como uma questão múltipla opção. Vocês têm que responder não existe. Ainda para enganar vocês, eu já coloquei o limite aqui, ainda coloquei menos de infinito. Mas realmente vocês têm que responder que esse limite não existe. Entendi. Tá ótimo, era só isso mesmo. Sempre tem que responder não existe. A razão da não existência aqui é que temos limite infinito. Às vezes o limite não existe porque o limite à esquerda e o limite à direita não ficam igual. Pela unicidade, perdemos o limite ou pelo que não temos número que f fica próximo desse número. Então, ou seja, fica infinito. Mas, enfim, o limite não existe. Entendi, tá ótimo. Era só isso mesmo. Isso aí tá último. Tá, mais perguntas? Professora, Sim? no exercícios que você passou na última aula, por exemplo, tem um aqui na questão 57, que fala se o limite de f de x menos 8 sobre x menos 1 com x tendendo a 1 é igual a 10, enquanto o limite de f de x. E aí, quando eu fui ver, por exemplo, a explicação da resposta estava dizendo que com x tendendo a 1, o denominador ia ser 0, e aí falava que isso só pode acontecer quando o numerador for 0. E assim ele encontrava a resposta. Mas eu não entendi porque o tempo todo a gente está falando que o denominador não pode ser 0 em nenhuma situação. O denominador não pode ser 0 porque quociente por 0 não está definida. Nunca pode ser 0. Mas o que está acontecendo aqui? Estamos dizendo que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0. Tende a 0 não significa que x é igual a 0, mas significa que fica bem próximo do número 0. Mas nós não conseguimos, aqui, por exemplo, nessa função hipérbole, x igual a 0 não está definido para essa função. 0 é fora, esse ponto é fora do gráfico dessa função. Porque divisão por 0 não é permitida. Mas o limite existe, ou seja, no próximo desse número, a função está definida. No próximo do número 0. Mas exatamente dividindo por 0 não pode ser feita. O que nós dizemos, por exemplo, aqui temos número 1 sobre 0, ou seja, um número fixo sobre um número bem pequeno, o quociente vai ser um número bem grande. Mas nos outros exemplos que já vimos, por exemplo, aqui, o denominador não é 0. Já tiramos esse número do domínio. Mas o que é a diferença entre esse e outro exemplo? Que o numerador também fica igual a 0. Isto está dizendo que nos parece que o mesmo fator no denominador existe no numerador. Ou seja, se simplificamos esta função,
podemos obter outra função como g, tal que g seja uma função que está definida nesse ponto, e usamos g para calcular o limite. Mas, enfim, essa função f nunca está definida no x igual a 2. Nós não temos divisão. Nós não temos divisão por zero, não. Ah, sim, eu acho que eu entendi. Muito obrigado. De nada. Então, acho que vocês vão ter aulas de monitoria semana que vem. Vão confirmar na página de cálculo 1. Então, eu vou encerrar a aula aqui.